Boa tarde, 2 da tarde em São Paulo. Estamos aqui hoje globais e virtuais com painelistas na Europa e painelistas na América Latina. Vamos começar agora com o novo painel do NEC TV Series Brasil. Obrigado, Ariel, obrigado, Silvia, por mais uma vez confiar em mim. O painel de hoje é Nova TV por assinatura, vai para o Android TV. E conosco, obrigado pela presença a todos, a Cristina Budeal, CEO da TV Alphaville, o Eduardo Campos, diretor-geral para a América da Starlab, o André Rosado, da Velocity, e o Valdo Lenz, da TV Amigo TV ou Brasil Tech Park. Muito obrigado a todos. Acho que um tema muito interessante de se tratar, porque acaba por ser uma tendência tecnológica e não só da indústria, sino de quem está em casa e como que funciona. E sobretudo num país como o Brasil, onde os pequenos ISPs acabam por ser cada vez maiores e cada vez ter uma capilaridade maior dentro da estrutura. Dentro desse conceito, me pareceu muito interessante a sugestão do Ariel Barlaro e da Silvia Pauli de participar. E antes de começar a conversa, dizer que tudo isto tem a ver com uma tendência mundial, claro, de como tanto a indústria como os desenvolvedores de tecnologia e, no final da cadeia, quem está em casa a assistir os conteúdos, assume e consegue ver e assistir. Como estamos falando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, no seminário, é o fato de não existir dentro dessa estrutura uma linha clara ainda de para onde se vai, e muitas soluções conjuntas para discutir para que lugar vamos. Tá? A primeira questão que eu queria colocar aqui para apresentá-los é uma pergunta que tem muito a ver com vocês todos em diferentes pontos. Começa quem quiser, mas a questão que queria colocar quando se escuta o Android TV, sim, é um sistema que originalmente funciona a partir dos smartphones, ou para o André em Portugal, o telemóvel. Como que ele vem para dentro da TV, esse Android TV? Porque, em definitiva, é um sistema que existe para os smartphones, é o mais difundido e divulgado no mundo, mas para as TVs não. As TVs, algumas empresas da indústria optaram pelo Android TV, mas a maior parte não. A maior parte, em uma búsqueda rápida na indústria no Brasil, vamos descobrir uma série de sistemas operacionais que cada uma das empresas tem e como adaptamos isso. Então, talvez começar com a Cristina, porque uma das pontas do iceberg, quem tem mais perto esse conceito, há uns anos, quando a gente começou a discutir triple play e chegada, era um set-top box, era uma caixa que chegava e as pessoas em casa recebiam a caixa e a partir disso se comunicavam. A partir de agora que existe a possibilidade de você contratar um serviço sem um set-top box, e em casa não existem normalmente Android TV, como é que fazemos para tomar uma decisão? Há um ponto a mais a ser analisado quando se fala de escolher pelo Android TV para a distribuição de conteúdos? Eu acho que sim. Esse é um grande problema, a quantidade de sistemas operacionais para você colocar em TV, né? Porque você colocar na TV é um problema quando cada uma escolhe uma forma. O Android TV, a Sony escolheu, eles fazem com Android TV, a Samsung não, então você vai ter que entrar em contato com todas e ter uma adaptação técnica para fazer isso, né? Hoje a gente usa Android TV na versão open source, não na versão Android TV mesmo. A gente tem algumas dificuldades técnicas, mas a gente ainda usa o set-top box. Eu acho que a grande diferença de você ir direto para streaming é exatamente a TV.
né? É você ter isso na TV. As pessoas não estão acostumadas a assistir no celular ou num tablet, né? Elas querem ver numa tela grande, né? Então, a gente ainda usa o set-top box, porém em OTT. André, você que está em Lisboa neste momento, como que funciona isso na Europa e quais são as diferenças que teríamos com a América Latina e o Brasil, nomeadamente? Bom, a questão é um pouco, pegando um ponto da Cristina, ou seja, a questão da fragmentação a nível dos dispositivos over-the-top já existe há muito tempo nos telemóveis, nos tablets, a nível dos browsers dos nossos PCs. No plano das Smart TVs ainda é um tema um bocadinho recente e cada manufacturer, ou seja, cada produtor de televisões, nasceu um pouco a sua ideia de criar o seu sistema operativo próprio para lançar a sua Smart TV. A Android TV nasceu um bocadinho, como obviamente necessidade de negócio também da Google, mas com um esforço de convergência e de integração e de unificação de todas estas plataformas e de garantir e dar uma opção aos operadores de terem um ponto de acesso associado à televisão de casa com um sistema operativo comum, ou seja, garante um bocadinho uma uniformização, uma flexibilidade que até a data não existia no mundo fragmentado das Smart TVs. E aí, se for pensar, indo para o Valdo agora, quando vocês pensam de fato, seu lugar na empresa é diretoria de serviços convergentes, né? Aí, os serviços convergentes, eles passam pela convergência entre a TV e o smartphone. Isso eu falo porque eu, como professor, eu falo para meus alunos que a TV, o celular, é a tela. Aí chegam conteúdos, né? Então, cada vez mais fica difícil estabelecer como que você recebe e qual é a tela que você recebe. O aparelho de TV não é só um aparelho, não é um aparelho inteligente com aplicações. Aí, na convergência, como é que você faz para pensar nisso e em desenvolver produtos e situações para um ecossistema onde a convergência existe, mas está difícil ainda de convergir porque há tantas situações que nos trazem para dentro da TV ou do celular, né? Boa pergunta, Fernando. Nós, na Brasil Tech Par, sim, criamos na vertical justamente de serviços convergentes. A gente estuda protocolos, estudamos novos produtos e aí por aí vai, né? Só quero aproveitar o comentário que Cristina fez. Nós também entregamos Android o ASP, né? O Open Source. Acredito que a migração para Android TV está um pouco mais na frente, digamos, porque o legado de TVs ainda é muito grande, sem capacidade de internet, certo? Então, estas TVs vão ter que se apoiar com a OSP e aí também entram os set-top box com Android TV, né? Na qual está sendo fácil fazer uma compra no mercado pago. Também vemos que as fábricas de televisões estão, como falou Andrés, querendo entrar também no negócio da Android TV. Já temos a Skyworth, TCL, Sony. Mas quero chamar um pouco a atenção aqui, primeiramente, a sociedade não entende muito bem o que é uma Smart TV e uma Smart TV com Android TV. Eu vejo que os lojistas estão querendo desovar todos esses produtos primeiro, para depois sim trazer o milagre do Android TV, porque o Android TV vai trazer agora uma linha de entregar conteúdos. É o que a gente já percebe, ou seja, Android TV vai ser o milagre de poder adicionar centenas, para falar milhares de aplicativos, tanto também sejam de jogo, de mídias sociais, né? Então, o que traz a Android TV, por um lado, né? A escalabilidade a custos bem reduzidos. No negócio de PTV, são uma oportunidade, acho que muito raras, onde um operador pode agora formatar um modelo de negócio, entregar um set-top box, certo, em comodato ou de alguma maneira, ou assinar se não tiver aquela caixinha, que todos sabemos, ou comprar uma caixinha também homologada na Anatel, homologada Google. Então, isso vai trazer agora um novo modelo, onde o vídeo, com toda esta facilidade de entrega, certo? Todos os aparelhos com streaming, vai trazer todo esse conteúdo de uma maneira fácil. Os smartphones, por excelência, temos mais telefones do que pessoas no Brasil, né? Então,
de fato, o Android TV vai ser uma plataforma universal praticamente. O André está sorrindo. Aí a pergunta é, quando vocês fazem e pensam ainda em opções de Linux, de Android, como é que vocês pensam isso dentro desse ecossistema aí tão complexo, André? Eduardo, perdão. Bem, nós temos implementado os sistemas Linux e Android. A maioria foi Android TV, open source até o momento. Só que Android TV é uma oferta de varejo, uma oferta de retail, enquanto que Android Operator Tier é uma oferta mais para o mercado de operadores. Essa é a nossa visibilidade, já que ele pode ser customizado e pode ser personalizado, levando a identidade da operadora. Só que, no entanto, ele está hoje focado em operadoras grandes. Eu espero que isso mude com o tempo. A oferta Android TV, que tanto vocês estão falando, é uma oferta de retail que habita a indústria, a manufatura de televisões e equipamentos, que foge completamente do mundo de uma operadora e da natureza do ambiente da operadora. Não significa que ela não tenha que ter, ela pode estar presente no mundo do Android TV como mais uma forma de vender e ter uma Android TV Box streaming, mas é um produto de oferta retail, oferta varejo, não tem nada a ver com a realidade das operadoras. Nós temos, em 2020, implementamos 5 projetos, 5 com Android AOSP. Tivemos também um projeto com Linux o ano passado, mas a maioria, sem dúvida alguma, que está guiando o Android AOSP, que vem guiando esse mercado, norteando. Sem dúvida alguma, o que confunde um pouco, acho que a cabeça do consumidor é que assim, o Google é, sem dúvida, uma fonte de conteúdo gigantesca, quase imbatível, mas assim, existem várias formas de chegar nele, né? A que mais se assemelha a operadoras, é adequada à operação de uma operadora, é o Android AOSP, como a Cristina comentou no começo, onde ele consegue fechar o ambiente e controlar os tipos de apps que ele vai ter dentro do ambiente dela. Não significa que seja só isso, ela pode complementar também a oferta dela, multiscreen, tendo aplicativos para Smart TVs, as mais comuns, LG, Samsung e Android-based, como Sony e outras, mas sim, existem outras televisões que também têm outros sistemas operacionais, como a Cristina falou, ela está completamente certa, porque existem diversos sistemas e, na verdade, é onde entra não só o nosso papel, como outros também, provedores de serviços. Nós customizamos os apps, seja ele de Smart TVs, para os nossos clientes, e eles publicam na App Stores esses como forma de estar presente em diversos ambientes, esses que a Cristina comentou no começo, que cada fabricante cria o seu ambiente, porque ele está defendendo o ambiente dele. Nem todos estão com Android TV, como a Sony, mas existem vários ambientes. Cristina, estava olhando você. E o que eu acho é que você acaba fazendo uma associação de coisas, né? Você tem uma situação em que você pode ver na TV, e aí você tem um set-top box, e você tem streaming nos outros, o que é possível nos outros devices. E eu acho que as pessoas se acostumaram muito a isso. E os que são mais jovens, eles vão ser diferentes. Até porque eles jogam na televisão e estão no seu smartphone, eles estão vendo TV ou vendo algum outro conteúdo. Então, eu acho que nesse primeiro momento que a gente faz, canais que nos autorizam e que o Android TV ele te dá uma segurança desses conteúdos e de você ter toda uma segurança para dar aos programadores. Desculpa, vou pedir para tirar o meu cachorrinho daqui. A gente continua com os outros devices. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, então, a convergência, se formos pensar, aí passo para o André, depois vou para o Valdo, passa por quê? Por
OTT que migra, sim, é um consumidor diferente de TV por assinatura, é um triple play ou é uma nova forma de consumir streaming, TV? Como é que vocês veem isso? Porque, em definitiva, talvez a confusão que o Eduardo explicou muito bem, a pergunta foi meio capciosa justamente porque o Android TV é uma coisa que está no celular, outra coisa que se usa para a indústria. Aí, esse OTT, pergunta você, André, precisa migrar para uma TV por assinatura diferente? Como é que vocês veem isso aí na empresa e no desenvolvimento tecnológico? O streaming é possível ou tem que ter as duas coisas e ser convergente, como a Cristina falou? Como vocês olham para isso? Bom, acho que há aqui uma variável já foi referida, mas eu queria reforçar, que é o facto do Android TV dar uma possibilidade aos operadores que não existia até à data, serem agnósticos ao tipo de equipamento que tem em casa o cliente, não é? Ou seja, o Android TV corre da mesma forma, tanto uma Smart TV, como em equipamentos que não falámos ainda aqui, os dongles HDMI, aquela set-top box third party que uma pessoa vai ao supermercado e compra, ou seja, é um sistema que corre de forma universal neste tipo de devices. Ou seja, o operador tem uma possibilidade, a nível de modelo de negócio, de criar um conceito de produto que é agnóstico ao equipamento que o cliente tem em casa. E desta forma, aquele capital que tinha de investir à cabeça para lançar um certo serviço fica posto de lado para outras coisas, para outras necessidades que eles tenham. Ora, neste sentido, há aqui neste balanço aqui há uma flexibilização que tem de ser tida em conta, que é a partir do momento em que a gama de equipamentos onde o serviço de um operador pode ser lançado aumenta, não é? Há aqui uma exigência em contrapartida do lado da rede, do lado da infraestrutura de vídeo, no lado, neste caso, da infraestrutura de vídeo OTT, de assegurar a mesma qualidade de serviço, a mesma resiliência, a mesma fiabilidade na entrega que os sistemas atualmente têm, com as set-top boxes ligadas ao cabo, ou ligadas a uma linha, etc., como atualmente acontece. Ou seja, é neste balanço aqui que acho que algumas das decisões dos operadores estão. E a verdade é que o Android TV, em cima disto, que não só esta flexibilidade do modelo de negócio, mas cria também a capacidade de dar no mesmo ponto, não só a app do operador, mas as apps de third party, como os Netflix, os Amazons, etc., tudo no mesmo equipamento. Ou seja, além das funcionalidades nativas que já tem, como o controle de voz e personalização, integração em modo Smart Home, ou seja, todo o pacote Android TV pode ser acrescentado como app do operador e um paradigma de evolução para a entrega over the top, que obviamente necessita de acompanhamento do lado da rede e da infraestrutura de vídeo, claro. E aí, Valdo, como é que você vê isso? Eu gostaria de agregar o seguinte, também temos produtos, não só os conteúdos OTT locais, conteúdos regionais, né, culturais também, mas também o Android TV está trazendo o comando de voz, o assistente por voz. Esse assistente por voz hoje consegue interpretar milhares de palavras, né? O sea, no preciso únicamente perguntar qual é a temperatura ou onde eu consigo uma pizza, né? A pizza, o iPhone já vai me entregar só unicamente falando. Esta integração com Google Home, Alexa, IoT está trazendo muita coisa interessante. A AI, inteligência artificial, também vai trazer muitos gadgets interessantes que vão ligar o ar-condicionado, temperatura, alarmes. E como nós estamos pensando? Nós estamos pensando como convergência, colocar todos os aplicativos dentro de um mesmo pacote, modelo self-service, onde o assinante poderá clicar esos itens e prontamente serão ativados para ele, né? Porque vemos que quanto mais aplicativos ele tiver, nosso aplicativo tiver mais devices, né? Esse assinante tende a ser mais fiel conosco e não aquele que só baixou um aplicativo, esse aplicativo tende a se perder ou ser usado muito pouco, né? Percebemos isso na nossa base, né? Então, essa convergência, para nós, vai ser muito importante agrupar todos esses Disney Plus, entre eles, que estão surgindo agora, em um mesmo ambiente nosso, né? Que seja agradável, fácil de navegar e buscar os conteúdos, tanto lineares como VOD, né? Estava vendo aqui o Eduardo assinar com a cabeça. Em definitiva, pelo que o Valdo fala, seria uma espécie de curador geral, onde você com o Android TV junta todos e faça a forma de encontrar os aplicativos de uma forma mais simples. Seria
entre outras coisas, isso, Eduardo? Não, mas mais ou menos. Na verdade, nós recomendamos para as operadoras dispositivos com maior circulação. Então, entra exatamente aquilo que o Valdo falou. Então, nós recomendamos dispositivos como smartphones, tablets, as smart TVs. Existem diversas PCs também, computadores. Tudo isso ainda associado, além desses, ainda tem os sticks, que nós não chegamos a falar, que são como o Chromecast e outros que nós também estamos presentes neles. Então, vão haver vários sticks, tem sticks de diversos sistemas operacionais, como a Cristina falou. Então, você imagina, vai ficar mais, você teria uma complexidade maior ainda de ambientes que vão estar oferecendo possibilidade de presença da operadora dentro de todos esses ambientes. É exatamente o que o Valdo falou, são mais formas de se estar presentes. Um ponto importante é que, assim, sem dúvida, o set-top box ainda, obviamente, coexiste dentro de tudo isso, com todas essas ofertas chegando, mas o set-top box ainda é uma forma de você, da operadora, manter uma interface unificada, consistente e igual em todas as telas, e onde ela consegue também oferecer maior nível de qualidade. Combinado a sua pergunta dos smartphones, de todos os devices, eles complementam uma oferta multiscreen, aí cabe a cada operador decidir onde investir primeiro e estar presentes. Mas como também acho que a Cristina ou o Valdo tinham falado, as pessoas não assistem filme por longo período no telefone ou no tablet, eles preferem a televisão, mas para curtos conteúdos, ainda os devices são interessantes e é uma forma da operadora estar presente dentro desses ambientes. Cristina, eu imagino que com tudo isso, como aconteceu com aplicativos lá como o Globoplay, há um ano, conversando com Raimundo Barros, me dizia que eles tinham que 1.184 aplicações diferentes para poder mandar o sinal do Globoplay. Pensando em vocês, e na possibilidade que agora com Android TV podem colocar aplicativos terceiros dentro da estrutura. Como vocês fazem para gerenciar isso? Porque um sinal é para e para múltiplos, e já não tem o que Eduardo muito bem falou, que era uma caixa onde você tem um ambiente controlado. E aí, o desafio aumenta talvez as possibilidades do modelo de negócio, mas também aumenta os desafios de distribuição, não é? Sim, sim, mas como o Valdo falou, é uma coisa muito importante que você coloca, coloca isso tudo como um hub de conteúdo. Tá? E aí você passa a administrar isso com inteligência artificial, com outras coisas, e você começa a perceber bastante qual é o comportamento do consumidor. E a gente vê que esse consumidor ele vem mudando muito de comportamento. Tá? Então, eu comecei há 30 anos atrás com TV por assinatura, hoje, tá? A TV Alphaville, embora tenha o nome TV, ele é um ISP. O meu produto mais forte é a internet. E eu tenho que ter uma qualidade de internet muito boa, topologia de rede, como o Eduardo falou, e uma qualidade de poder receber em multicast ou unicast ou em OTT, e algumas vezes você recebe uma parte em multicast, outra parte não em unicast, tá? Então, isso você tem que ter aí uma característica técnica muito mais elaborada que a gente tinha no início. Mas você passa a fazer isso. Você faz todas... É um hub, não adianta você querer ser só a TV com o teu conteúdo. Então, você tem que pôr dentro desses conteúdos os outros conteúdos, os jogos, outras que interessem a todo tipo de cliente para você poder fidelizar. Senão, você não fideliza. Vai ser exatamente um app lá que, de vez em quando, alguém vai abrir. André, dentro do que a Cristina está falando, do hub, se você teria que definir em 3 pontos básicos por que Android TV, qual seria dentro desses pontos? Sei que é difícil porque a infraestrutura é enorme, mas quais seriam os pontos básicos que você disse? Com isto, um ICP, independente de se é pequeno ou grande,
pode fazer que essa aplicação não seja apenas uma mais que está na Smart TV? Bom, no meu ponto de vista, tendo em conta o estado de maturidade da tecnologia Android TV, do stack tecnológico, não é? E da capacidade de integrar em vários tipos de equipamentos, eu diria até que o esforço e os passos seguintes até estão do lado do operador ou do service provider, não é? Em construir uma camada de integração que potencie e funcione de forma faça funcionar de forma mais eficiente aquelas capacidades nativas que o Android TV tem. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, o controle por voz. O controle por voz, já foi referido aqui pelo Valdo, é uma das funcionalidades-chave do Android TV. É algo que é tecnologia da Google, que tem um motor de reconhecimento de voz, que faz uma tradução de áudio para texto e que tem, obviamente, várias funcionalidades, várias finalidades para qualquer tipo de device Android. No caso do Android TV, tem uma funcionalidade-chave a meio caminho, que é a possibilidade de potenciar o use case de pesquisa e que depois, obviamente, leva à descoberta de conteúdos. Ora, o reconhecimento de voz da Google, por si só, não vai fazer isso se não for associado ao enriquecimento de conteúdos e, obviamente, estamos aqui a falar de metadados do que o service provider tem para fazer uma tradução adequada. Ou seja, eu traduzo áudio para texto, mas eu, desse texto, tenho de garantir que tenho metadados associados aos meus conteúdos que permitem sugerir conteúdos ao meu utilizador. Outro caso muito relevante também, por exemplo, é o tema da personalização. O tema da personalização é, obviamente, algo que também vem nativo no Android TV, a funcionalidade de login, com o login da Google, não é? O nosso Gmail, toda a gente mundialmente tem. Se esse login tiver uma capacidade de ser integrado 1 para 1 com a parte de profile, de perfil utilizador que o operador de certeza que vai querer potenciar, temos uma garantia que podemos cruzar informação imagino, de navegação do utilizador, de descoberta de conteúdos, de visualizações, etc., de uma forma muito mais integrada, ou seja, permite explorar as sinergias entre o utilizador da Google e os conteúdos e as funcionalidades que ele está a ver, ou seja, todos os analytics que o sistema Android TV nativamente traz. Por isso, essas 2 funcionalidades eu acho que têm mais a ver com tudo o que se possa fazer a nível da camada de integração do lado do servidor, do lado do back-end das aplicações, do que propriamente do sistema Android TV. É uma questão de complementar. Valdo, e aí, então, a biblioteca, a forma, a estruturação interna do provedor já não é apenas o disponibilizar multicast, unicast, sino também escalar, estabelecer e criar critérios, não é? Para poder ser relevante, em definitiva. Os aplicativos trouxeram essa escalabilidade, né? Os streaming, como falou Cristina, os streaming, inclusive agora estava falando uma coisa assim, os streaming também nos estão dando muitos dados do assinante. Então, ser internet, é verdade, é o carro-chefe, mas os streaming nos estão dando informação instantânea, por perfil, por conteúdos, por logins, por set-top box, por device assistido. Embora estamos usando pouco esses conteúdos ainda, mas esses metadados que a Andrea acabou de comentar vão valer muito, vão valer ouro ainda. Acesse a uma página de mercado pago. Esses metadados estão aí, estão sendo disponibilizados para muitas outras lojas, quando você recebe promoções de todos os cantos, né? A lei LPG não está protegendo dessa pulverização de dados, né? Mas, com certeza que essa integração de todo esse ecossistema vai ser o que vai desencadear uma Smart Home depois, né? E aí, Eduardo, semana passada, no congresso da SET, conversei com o responsável da Google no Brasil, me dizia que hoje 5% dos dados são utilizados, se calcula 2025, 25% dos dados. E aí, existem, dentro da camada de integração e estrutura, a possibilidade de analisar esses dados e oferecer para o ISP, para o operador, através do Android, a possibilidade de recomendação e muito mais personalizado, para em definitiva, criar uma user experience mais interessante? Bem, nós achamos que a função de busca sem dúvida, ela é absolutamente fundamental. A busca que pode ser feita por voz ou pode ser feita por texto, tanto faz. Mas um ponto que eu
o André começou a falar, e o Valdo também, foi que não só negociar bons conteúdos, mas sim, principalmente, bons metadados, porque uma vez que você tem bons metadados e bons conteúdos, a busca se torna mais aprimorada, e o resultado, principalmente, não só de buscar, como encontrar aquilo que você está buscando. Então, são os dois pontos importantes. Eu gostaria de destacar assim, que dentro desse contexto da busca do comando de voz, claro, é interessante ter o comando de voz, nem sempre você vai utilizá-lo, mas é um apelo muito interessante, como o Valdo falou, sem dúvida. Você pedir uma pizza com comando de voz é bem interessante, mas para uma operadora, dentro do mundo do operador, ainda a experiência do usuário é algo que faz uma grande diferença, como a Cristina tinha falado, que ela é focada no usuário dela. Então, assim, não importa em qual ambiente você esteja, mas que a sua UI seja bem consistente, bem desenvolvida e unificada em todas as telas, para que não, porque eu tenho visto diversas operações e assim, ligeiras mudanças entre os ambientes são aceitáveis, mas não bruscas. Então, ter uma UI unificada para uma experiência de usuário satisfatória se torna muito importante do ponto de vista do operador, né? O operador chegar no cliente dele e conseguir oferecer uma UI consistente e fácil de utilizar e consistente em todas as telas dela. Então, na minha opinião, eu acho que isso se torna um ponto ainda mais importante para a operadora. E a busca de voz é interessante se ter, pode ser desenvolvida em outros sistemas, mas não é só fundamental, mas sendo por voz, mas porque ela pode ser desenvolvida também por texto, mas a busca, em modo geral, ela se torna uma ferramenta fundamental dentro do sistema operacional que o assinante está utilizando. Pegando o que você falou, Eduardo, o comando de voz é uma boa opção de marketing para você falar, falo para estou falando isso porque minha filha acha o máximo falar com a Alexa e demais. A questão que a Cristina aí, pensando em marketing, em publicidade, o Android e essa camada de integração, permitem ainda trazer para dentro do modelo de negócio a publicidade personalizada? Vocês acham que passa por aí? Sim. Sim, dentro da estrutura que a gente montou e está montando, que é uma coisa que você vai montando aos poucos, a gente percebe isso. E eu vejo pelos meus netos, tá? Que nem você, que os pequeninhos, eles trabalham muito com comando de voz. E eu acho que isso vai ser por isso que eu acredito que isso vai ser uma tendência, porque eles adoram falar com a Alexia, pedir coisa para a Alexia, né? E se você não tiver nisso, você vai estar fora, né? Então, eu acho que por aí que eu percebo como que está mudando a característica do consumidor, né? Então, essas coisas são muito importantes. E advertising, você vai fazer 1 a 1, de acordo com clusters, que você vai montar dentro desses metadados. Com certeza, eu tenho certeza disso, vejo isso. É muito difícil quando você vê, né? A gente não consegue fazer ainda perfeitamente, mas é claro, será assim. Será fácil você fazer assim. Vou saltar o André por um momento. Valdo, quando falamos de hábito de consumo, que a Cristina falou bastante, você percebe a mudança do hábito. E se vamos pensar na mudança do hábito, essa possibilidade de você estar em muitos lugares, como o Eduardo falou, com o mesmo layout, indica que já não precisa estar no aparelho, mas as pessoas gostam. A pergunta que eu queria fazer é, dentro desse conceito, Valdo, a publicidade personalizada, para esta geração que a Cristina falou, a geração dos boomers e demais, eles nós não gostamos de publicidade. Os mais novos assumem a publicidade até como um benefício. Existe a possibilidade de negócio a partir disso? Sí, va a ser un futuro. Voy a aprovechar lo que Cristina falou. A geração millennium nació con el touch.
E hoje não podemos pensar um celular se não fosse touch. Esta geração X, Y, não sei qual alfa, esse é o comando de voz e no futuro vai ser só visual, né, por íris. Então, o que traz um advertising? É selecionar melhor os nichos de negócio. Para as programadoras, já estão tratando isso, inclusive, estratificando diferentes nichos, né? Nós também vemos em cidades locais, por exemplo, são muito importantes. Nós fizemos, aproveitando, certo? Fizemos uma transmissão ao vivo de um debate agora político, né? De pequenas cidades. Então, os comércios locais vão se poder nutrir ou poder vender, comercializar esses produtos, um self-service de produto, um pay-per-view, digamos, voltando outra vez às primórdios das TVs, um pay-per-view on demand, digamos, tá certo? Eu quero buscar um conteúdo VOD da minha região, e com os metadados, como o André falou, esses dados vão começar a trazer agora conteúdos específicos e desejos que esse usuário final está buscando, né? E a Android TV permite todas essas integrações, né, com essas plataformas. André, pensando no que estamos falando, você fala muito de qual é a experiência transversal, sim? Aqui já se falou muito de experiência, você falou de UI, de UX. Essa qual é a experiência transversal? Ela é do operador para o consumidor, é do operador para distribuidor ou é em conjunto? Como que ela funciona? Eu privilegiaria mais a parte do operador para o consumidor final. Nós temos de lembrar-nos que a Android TV está claramente a surgir mais, mas as tecnologias e os equipamentos que recebem vídeo em over the top, como os devices, os smartphones, os tablets e os browsers, já existem há algum tempo, não é? E já estamos mais ou menos preparados há algum tempo para ter essas redes a funcionar. O que o Android TV, na prática, consiste é mais um tipo de equipamentos que vai estar a ser servido pela mesma infraestrutura, pela mesma camada de serviços. Qual é a diferença que eu acho aqui fundamental no caso do Android TV? Correndo em Smart TVs ou correndo em set-top boxes que vão estar ligados à televisão principal, há aqui um efeito de grande ecrã, ou seja, a Android TV vai ser claramente o device com a Smart TV, que a Android TV vai ser aquele que vai estar mais próximo do cliente final no consumo da televisão principal. Ou seja, o patamar de qualidade vai ser elevado, enquanto, por exemplo, numa transmissão OTT para devices móveis, a resolução, a qualidade de imagem não era o tema-chave, não é? Talvez a latência fosse, etc., mas a qualidade de imagem não. No caso da Android TV, conteúdos em Ultra HD, por exemplo, que têm muita qualidade, baixa latência, por exemplo, para transmissões de eventos esportivos, tudo o que vai ser consumido no ecrã da sala, no ecrã principal, vai ter uma exigência maior por parte do cliente final. Por isso, essa qualidade transversal que o Fernando agora faz nesta questão, eu diria que o Android TV tem de se equiparar a qualquer outro tipo de device que existia até à data para transmissão de vídeo em over the top, mas eu diria que introduz ainda uma exigência adicional a nível de patamar de qualidade, que obviamente tem o seu reflexo a nível da infraestrutura de vídeo e na rede e na escalabilidade de todo o sistema. Ou seja, é um desafio, isto é a boa notícia, é um desafio adicional para a indústria como um todo e na prática a outra boa notícia para o operador é que todo o investimento que fizerem nessa vertente tem um retorno imediato não só para os dispositivos que funcionam em Android TV, mas como todos os outros já funcionavam com tecnologias over the top. Então, Eduardo, a partir do que o André fala, o Android TV seria um step a mais dentro, entre aspas, de um set-top box ou incorporado dentro da TV. Então, se tivéssemos que ser assim, definitivos, entre aspas, nada definitivo, porque daqui a 2 anos não sei o que vamos falar, mas hoje por hoje, esse Android TV, ele seria num set-top box, ele seria na TV, ele seria num Chromecast, seria onde? Ou seria em todos? Bem, quando se fala o Android TV, ele poderia estar, é um sistema que hoje tem a maior tendência hoje no mercado. Então, nós estamos hoje com essas 3 frentes, tanto o Android AOSP, o Android TV, ele entra para a área da indústria como oferta retail,
onde algumas operadoras decidiram participar deste mercado. Também, num terceiro quadrante, você teria as grandes operadoras indo para o Android TV Operator Tier. E aí você tem esses três ambientes diferentes, mas sim, hoje nós ainda não temos visto um outro sistema que tem se aproximado com tanta velocidade do Android TV e suas variantes até o momento. Certo, aí volto para a Cristina e eu queria fazer uma questão que em jornalismo, você fala que o jornalismo de proximidade cada vez é mais importante e que a TV local é a que tem o futuro, sobretudo na Europa, a partir do momento. O Valdo falou de um exemplo claro disso. A possibilidade de você ter não só publicidade local, senão produção de conteúdo local, dá uma sobrevida à estrutura da produção audiovisual e da distribuição de conteúdos? Acredito que sim. A TV Alphaville, ela foi a primeira empresa a criar o seu canal próprio. A gente tem ele aqui há 30 anos, né? Então, a gente produz, e me lembra muito o que o Valdo falou, e quando você faz uma transmissão local, você traz quem são os candidatos e eles conversam, ou qualquer coisa, a gente tem muita coisa feita pela comunidade. E sim, eles querem se ver, né? Você quer ver o que está mais próximo de você. Você até quer ver a CNN né, americana, o que está acontecendo, mas o que está próximo de você é o que mais interessa. Então, nós temos o nosso canal, temos o nosso jornal, temos as nossas lojas que fazem vendas para isso, pessoas que mudam para a região nos dão um feedback de que, através desse canal, se localizam muito dentro do local, embora se atenda a várias cidades, você faz uma parte para cada cidade. É muito interessante, sim, é muito importante o conteúdo local. E ele faz muita diferença em relação às grandes operadoras. Aí, Valdo, pensando na Argentina e como a TV por assinatura se desenvolveu na Argentina na década de 80, será que essa é uma hipótese, a localização e a regionalização de conteúdo, de não só de advertising, mas também de trazer público para dentro de vossa rede? Nós, aqui na Brasil Tech Par, já estamos tendo CDNs, porque estamos percebendo duas coisas. Primeiro, que os conteúdos estão chegando mais perto aos assinantes, ao cliente, ao usuário final, por baixa latência, redundância de rede, espontaneidade de já consumir imediatamente o aplicativo. Sim, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o Brasil, de fato, são vários países dentro desta plataforma continental, do mesmo país, digamos. O que acontece? No Sul tem muitas comunidades alemãs, italianas, então eles dão muito valor a esse tipo de consumo local. Então, como a Cristina estava falando, esses conteúdos regionais, culturais, festas, valem nesse lugar ali, nessa região, e é muito mais importante que outro canal de primeira linha, seja canais abertos ainda. Também vemos que o consumo linear sempre vai existir, porque vai ter momento que ele vai querer assistir, essa pessoa, esse usuário final, vai querer assistir um jogo local, certo? Do seu time, um evento também da região, jornais, que também é muito importante, mídias sociais também, e depois vai ter um momento de VOD, né? Então, esse complemento sempre vai estar dentro de um ambiente familiar. Para ir finalizando, estamos quase no fim, para André e para Eduardo, pensamos em open source, ou seja, em tecnologias que não são proprietárias, mas em aplicações proprietárias ou também em aplicações que podem não ser proprietárias dentro do Android TV. Estou falando aqui para o operador, né? André? Eu, além do open source, que é claramente aqui um tema-chave a nível da parte do cliente, da aplicação cliente, eu gostava também de realçar uma vertente muito importante desta análise toda da adoção do Android TV,
e no geral da conversa que estamos a ter à volta de equipamentos não geridos e distribuição em larga escala, que é o facto da indústria OTT já há muito tempo ter standards que na prática garantem a interoperabilidade entre os vários sistemas, não só a aplicação e a parte da infraestrutura, mas dentro da infraestrutura todos os componentes singulares que existem numa componente de distribuição de vídeo, ou seja, desde os encoders até a parte do player, passando pelas CDNs, do Origin, todos estes sistemas são tecnologias diferentes, mas que têm um fio comum, que é a parte dos estándares que foram originados pela indústria de forma a otimizar a entrega end-to-end. Ou seja, tal como o Android nasce de esforços open source, de convergência e de uniformização a nível da experiência cliente, eu gostaria de realçar que do lado do end-to-end, ou seja, da parte do back-end do servidor, existe um conjunto de estándares em cima da mesa que complementa esta funcionalidade e garante uma qualidade na entrega e uma fiabilidade da entrega e até a nível das funcionalidades adjacentes, como já foi falado aqui, publicidade endereçada, proteção de conteúdos, etc. Todas as funcionalidades que fazem parte da entrega de vídeo beneficiam muito da standardização e da utilização de tecnologias open source. Eduardo? Exato, Fernando, eu concordo absolutamente com o André. O Android AOSP tem liderado os nossos projetos e oferece para o operador uma flexibilidade muito grande de a gente também criar aplicativos e trazer esses aplicativos para uma área interna da plataforma, onde o operador possa criar uma parede de aplicativos que para ele é interessante e que ele pode firmar acordos com outros parceiros de conteúdos, de e-commerce, etc., mas trazer exatamente seguindo o que a Cristina tinha falado, criar community services e assim serviços de comunidade para trazer essas aplicações para dentro da plataforma que ela tem. E com isso ela leva para o assinante dela as aplicações que mais interessam. Então, sem dúvida, isso realmente o Android AOSP tem permitido isso e a Cristina sabe que o que ela pode fazer e trazer para esse ambiente que é controlado, e aí se faz a diferenciação de qualidade de conteúdo que você leva para o assinante. Então, o assinante ele vai ser bombardeado por conteúdo, não há, fora da operação da operadora, não há como você evitar isso. O que eu admiro muito o que a Cristina disse, ela se mantém firme no core business, no foco da operadora de levar serviços e criar valor agregado para o assinante dela. E aí, essa sim acaba sendo o diferencial para o assinante dela, escolher ela como operadora e perceber o valor agregado da operação dela face a outras opções que ele tem num mundo de apps que ele vai encontrar nas Smart TVs de uma forma ou de outra. Tem um minuto, Cristina. Então, o operador seria um gerenciador, um curador de apps com Google, com Android TV? Acredito que sim. Porque assim você vai conseguir... Porque é muito difícil você hoje... Você tem o lado do cliente milênio, do X, do alfa, que se viram muito bem, mas você ainda tem um restante de população que continua tendo uma dificuldade de mexer e de trabalhar com tecnologia. Então, eu acho que a gente também tem que dar para ele uma coisa mais que ele vá num lugar só e ali ele resolva o que ele quer fazer. Porque senão você pensa, você vai ter que ficar saindo toda hora de um lugar e indo para o outro, procurando o outro. Não acho que será que isso vai funcionar. O que está acontecendo, que me parece, é como no início de TV por assinatura. Parece que eles vão se repetindo, né? Só que com tecnologias diferentes, né? Então, vem um monte de apps que você fala, a Disney tem o dela, a Discovery vai querer ter o dela, o outro, mas não adianta, não dá também para você comprar tudo isso sem ter como administrar tudo isso. Então, eu acho que o operador vai facilitar, é o facilitador de toda a programação que o consumidor quer ver. Preciso terminar, desculpa. Evaldo, 10 segundos.
a administração, então, é o que vai definir o operador com o Android TV? A operação? Administrar esos metadados va a ser todo. Foco na entrega, que eso también, como estaba hablando Cristina, focarnos en las entregas. Los operadores vamos a pegar esos aplicativos que están llegando de estos programadores, vamos a hacer la curaduría y entregar lo que el cliente está entregando, deseando. No estamos falamos con él, nos falamos con él todos los días. Entonces tenemos esa relación. Eduardo Campos, André Rosado de Lisboa, Cristina de Alphaville, Badas do Sul, eu de São Paulo. Obrigado a todos, um prazer. Desculpem qualquer coisa, mas a ideia era trabalhar e discutir um pouquinho o conceito e, sobretudo, eu sei que a indústria sabe, mas eu comecei pelo Android TV justamente porque às vezes há confusões a respeito do sistema operacional. Muitíssimo obrigado. Obrigado ao Táxi pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigada. E aqui, até a próxima. Mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.